A igreja de Atos 2 é uma igreja diferente de toda e qualquer igreja que você já viu, que você já conheceu. Esta é a igreja de Atos 2. Uma igreja que nasce pungente, uma igreja que nasce forte, uma igreja que nasce se destacando no meio em que vive. Uma igreja que tem uma comunhão tão extraordinária, a ponto desses irmãos fazer algo que no século 21 é algo quase que impossível. Os irmãos mais abastados e mais ricos vendiam as suas propriedades e igualmente repartiam entre todos, para que todos vivessem bem. Esta é a igreja de Atos 2. Essa é a igreja que se levanta no capítulo 2 de Atos. Ela inicia-se com a descida do Espírito Santo. Mas nós falamos muito sobre a descida do Espírito Santo como se fosse o ápice da igreja. O ápice da igreja são as suas ações pós manifestação do Espírito Santo. E nós estamos entendendo através disso que essa igreja era tão otimista, tão positiva. E eu preguei quinta-feira que essa igreja não tinha templo. Esta igreja não tinha paz para se movimentar no meio da sociedade. Por quê, pastor? Porque o Cristo que havia ressuscitado dentre os mortos é o mesmo em que os sumos sacerdotes pagam alguns guardas para dizer que este havia sido roubado do túmulo pelos seus discípulos. Então, quando alguém dizia cristão, automaticamente era perseguido. Eles não tinham templo, porque o templo que possuía era um templo dos judeus. Era o templo em que os judeus adoravam a Jeová ou Yahvé, mas em nenhum momento acreditavam no Messias, o Cristo, o Jesus que apareceu, nasceu, cresceu, se fez homem entre nós. Mas a Bíblia Sagrada diz que esse povo tinha uma marca tão extraordinária, tão pungente na sua história, que era a marca do Espírito Santo. E essa marca do Espírito Santo fazia com que essa igreja alavancasse, fazia com que essa igreja saísse da sua zona de conforto e vivesse e rompesse com todas as adversidades para chegar aonde Deus queria. E nós pregamos aqui a respeito da resiliência espiritual. Uma igreja resiliente, a igreja de Atos, é uma igreja que supera, uma igreja que vence. É uma igreja que quando olha para a dificuldade diz: de onde me virá o socorro? Mas automaticamente eles mesmos têm a resposta dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É sobre esta igreja que eu estou falando. Uma igreja que não tinha templo, não tinha paz social, mas que quando a sociedade vinha para o meio dela, não tinha vontade mais de sair do meio dela. Esta igreja que eu estou pregando, esta igreja de Pedro e João, que mesmo depois da descida do Espírito Santo, continuam perseverando na oração. A Bíblia Sagrada diz que quando Pedro e João vão ao templo à hora nona, tem um moço que está pedindo esmola, e era comum aquele moço estar ali todos os dias. E preste atenção, às 15 horas da tarde, um judeu, ele automaticamente não trabalhava após as 18, ele não fazia nada após as 18 horas, porque considerava-se que havia rompido o dia, agora o novo dia se iniciava. Esse homem já está quase na hora de ir embora. Esse homem está contando as moedas que recebeu durante o dia e diz: não é possível, isso aqui não vai dar para sustentar minha família, isso aqui provavelmente não vai dar nem para levar o leite para os meus filhos. E aí de repente do nada aparece um homem chamado Pedro e outro chamado João, que são identificados como os discípulos daquele que havia morrido na cruz do Calvário. E a Bíblia Sagrada diz que então esses dois homens, quando vão passando, aquele coxo estende a mão e diz: por favor, me dá uma esmola, me ajuda, hoje o dia foi difícil, hoje o que eu tirei aqui de esmola não dá para levar para o sustento da minha família. Estou parafraseando o texto, e o texto me dá condição para isso. E aí eles encontram mais dois homens que também não tinham. Pior é que o coxo, o aleijado, tinha mais do que eles. Porque quando ele diz assim, ó, eu não tenho prata e nem ouro, ele está dizendo: eu não tenho moeda alguma para lhe dar como esmola, mas eu quero te dar o que eu tenho. Fico imaginando aquele homem frustrado e dizendo: eu precisava era de dinheiro, porque nunca na sua vida ele imaginou que voltaria aquele dia andando para casa.
Nunca passou naquela mente humana que ele, naquele dia, sairia carregado, seria deixado à porta formosa do templo, e à tardezinha ele voltaria andando e dizendo para a família: eu experimentei um milagre de Deus. Mas eles encontram dois homens que fazem parte da igreja de Atos 2. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: quem você está sendo na vida daqueles que precisam? A igreja de Atos 2 não é uma igreja boa, pungente, extraordinária, só porque eles são um grupo de crentes que reúne para adorar. É porque eles são influência por onde eles passam. Eles deixam marca onde eles chegam. Eles têm uma palavra de conforto enquanto há um necessitado. Eles têm uma oração de cura enquanto encontram um enfermo. Essa é a igreja de Atos 2. A igreja que nós queremos ser. A Bíblia diz que Pedro olha para João, ou para o coxo, junto com João, e diz assim: olhe para nós, preste atenção no que eu vou te dizer. Não tenho prata nem ouro. Toda a expectativa criada foi frustrada. Acabou. Nenhuma expectativa pode ser criada a tal ponto de ser frustrada com menos de um minuto, a não ser a nossa experiência de hoje. Tivemos uma experiência de frustração muito rápida hoje, trabalhando por volta de 11 horas com muita fome, sede. Rosenildo olha para o Henrique e com voz de patrão diz: Henrique, vai lá, busca aquele negócio que eu mandei a Patrícia preparar. A minha mente, irmão, com fome, pensou: é um bolo recheado. Quando cortar vai estar escorrendo aquele. Aí volta o Henrique desmotivado com a garrafa de água e um copo de tereré. Nunca vivemos uma frustração tão rápida, Tony. Mas é mais ou menos essa experiência que o coxo está tendo. Olhe para mim com atenção. E de repente diz: não tem prata e nem ouro. É para acabar, irmão. Eu mais ou menos passei por isso hoje. Aí a Bíblia Sagrada diz que quando o coxo olha para Pedro, Pedro diz: mas o que eu tenho, isso eu te dou. Sabe o que ele está dizendo? O que eu tenho você vai ter. Tem gente entendendo. Ele diz: o que eu tenho você vai ter. O que Pedro tinha? Necessidade provida. Pedro era a prova que todas as suas necessidades eram providas no. Ele está dizendo: se a sua necessidade hoje é esmola, Deus vai mandar esmola, mas se for andar, anda, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que o coxo se coloca de pé e sai caminhando. Quantos estão entendendo? Eu estou doido para pregar, irmãos. Estou só fazendo uma narrativa da mensagem passada. Alguns não conseguiram acompanhar. E devido a um erro de transmissão, nós não conseguimos nem editar a mensagem de quinta. Mas hoje vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Diga: eu não tenho, mas eu posso. Meu Deus, que sensacional. O texto que Paulo está escrevendo aos Filipenses é, na verdade, uma manifestação de gratidão por esta igreja, que, vendo a necessidade do apóstolo, lhe fazem o que eles chamavam na época de coleta, e hoje nós chamamos de oferta. E diz: Paulo, você foi o nosso mentor. Paulo, foi você que nos guiou na palavra. Paulo, se nós conhecemos a Cristo, e fala e valer que a igreja de Filipe é inaugurada, iniciada pelo apóstolo dos gentios. Então o que eles estão fazendo é nada mais e nada menos do que manifestando a sua gratidão, porque Paulo havia feito. E Paulo agora, nesses versículos, está dizendo: eu quero agradecer, eu quero expressar a minha gratidão a vocês. Só que Paulo usa um termo muito forte, ao tempo que ele mesmo, persuadido a convencer os irmãos
que ele não estava manifestando um sentimento pessoal. Quantos estão entendendo? Vou começar a pregar. Se você não entender o início da mensagem, você não entende o resto. Ao tempo que ele percebe que ele está manifestando a sua gratidão àquela igreja, ele também ratifica algo que a igreja havia feito com ele. Porque ele diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. Ele está dizendo: preso, vocês se esqueceram de mim. Estando eu preso, vocês não se lembraram mais do seu pai espiritual. Estando preso, vocês não lembraram mais de quem guiou vocês no começo da vossa fé. Estando preso, vocês descartaram a possibilidade de entrar em contato comigo. Mas eu estou alegre, porque agora me chega uma notícia muito boa, que vocês se lembraram de mim. E eu não estou falando isso porque eu necessitava de alguma coisa, porque eu sei lidar com tudo. Mas o que vocês fizeram por mim, me abençoou. Quantos estão entendendo? Estou explicando o contexto para você entender em nome de Jesus. Paulo estava dizendo: eu não precisava do que vocês tinham, ainda que seja bênção para a minha vida, porque eu fui instruído a lidar com todas as situações e todas as circunstâncias. Nós conhecemos muito o versículo de número 13 e falamos muito a respeito dele. E eu sou um pregador chato, porque para mim texto sem contexto é pretexto para heresia. Uma vez que eu uso um texto sem entender o contexto dele, eu estou correndo um sério risco de dizer o que a Bíblia não está dizendo. E quantas vezes nós citamos esse texto e dizemos: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu sou crítico de alguns jargões que se usam para terminar cultos. Eu já vi essas experiências. Vamos terminar o culto declarando: o Senhor é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. E texto sem contexto é pretexto. Paulo não está dizendo que tinha tudo. Paulo está dizendo que podia. Qual que é a diferença, pastor? Paulo não está dizendo que tinha. Quantos estão entendendo? Paulo está dizendo que podia. Ele diz: tudo posso. O problema é que nós citamos esses versos na hora da crise, como se esse verso fosse uma chave do céu para abrir aquilo que Deus tem para a nossa vida. E Paulo não está fazendo uma declaração positivista. Paulo está dizendo: eu fui instruído, a vida me ensinou através das experiências, que ainda que eu não tenha condição alguma diante de alguma circunstância, ainda assim eu posso tudo. Diga: eu não tenho, mas eu posso. Quantas vezes nós questionamos a Deus porque Deus não nos deu aquilo que nós queríamos? Quantas vezes, Ailson, questionamos ao Senhor porque pedimos algo e Deus não deu para nós naquele exato momento? Quantas vezes nós olhamos para Deus dizendo: Deus está demorando demais, e Deus está dizendo: não é o que eu posso te dar, é o que eu posso ser na sua vida. E Paulo está dizendo justamente, está dizendo: irmãos, a minha alegria não é porque vocês fizeram uma coleta, uma oferta e me abençoaram. A minha alegria é porque foi despertado em vocês o desejo de vocês me abençoarem. Não é aquilo que vocês puderam fazer para mim, mas é o sentimento que vocês manifestaram ao fazer isso por mim. Porque o que eu estou fazendo aqui, agradecendo vocês, não é porque eu tinha necessidade de alguma coisa. Aí ele continua dizendo, eu posso ler? Verso 11, eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado,
Pois eu aprendi, eu gosto da palavra que é usada na NVI, diz: eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Não tem nada marcado não, mas o Senhor está me dando um negócio aqui, eu vou passar para vocês. Eu aprendi a adaptar. Olha para quem está do seu lado, diga assim: o primeiro segredo. Diga: o primeiro segredo que Paulo revela a esta igreja é que nós precisamos aprender a nos adaptar. É fácil adaptar-se? Quem ganhava 5.000 e passa a ganhar 1.000, é fácil se adaptar? Quem tinha um salário estável de 3, 4 mil reais e fica desempregado, confia no seguro-desemprego, mas 4, 5 meses depois acaba, e aí? É fácil se adaptar? Quando Deus me trouxe para Feliz Natal há quase 10 anos atrás, eu tive que aprender sobre isso, sobre adaptação. A minha situação financeira naquela época era estável, era boa, vivia tranquilo, sem me preocupar nem um momento com o que ia faltar em casa. Mas eu vim para Feliz Natal debaixo de uma proposta, e talvez alguns vão achar que é loucura, e deixei de ganhar 10 vezes menos do que eu ganhava. E preste atenção nisso que eu vou te falar. Toda vez que você tiver que se adaptar, muitos surgirão para colocar dúvida nos seus pensamentos, na sua vida. Porque há momento que a única coisa que Deus quer de nós é adaptar. Só. E eu não entendi isso quando eu vim para cá. Tive que entender na marra. Brinquei com o Tony hoje, eu já caí algumas vezes na mão de Deus e não quero mais nunca. Então, quando Deus fala, eu estou atrás. Pode ser a situação mais difícil que Deus me mandar fazer, estou entrando debaixo. Porque eu sei que debaixo da mão dele eu estou mais seguro. E aí preste atenção nisso aqui. E eu já contei isso aqui, que eu cheguei em Feliz Natal e eu fiz 200 cartões. Sou profissional da área de informática há 20 anos. Peguei meus cartões, distribuí em todo o comércio da cidade, de casa em casa, de comércio em comércio. Aqui nessa avenida, todo mundo tinha um cartão meu. E quando eu voltei para casa, eu disse para minha esposa: nós vamos ficar ricos. Porque o que esse povo me disse, nós precisa. Meu Deus, a gente precisa de profissional nessa área. Não, o primeiro problema que eu vou te ligar, não sei, irmão, se foi Deus que não deixou ter problema durante o próximo ano inteirinho. Porque eu não recebi nenhuma ligação. 200 cartões distribuídos. E um dia eu estava desesperado, eu saí de casa desesperado e disse: hoje eu consigo nem que seja um terreno para carpir. Mas eu vou resolver o problema da minha casa hoje, que a minha esposa havia levantado cedo e disse: acabou tudo. Tem um pouquinho de arroz e um pouquinho de óleo. E não tem nem tempero para fazer a comida. E aí você sabe o que é isso para o orgulho masculino? É como dar um soco na boca do estômago. Saí revoltado, desci aqui de bicicleta. Eu morava aqui na esquina. Saí de bicicleta e quando eu desci ali, o Espírito Santo disse: aí, do seu jeito ou do meu jeito? Quase que eu falei: eu estou tentando do seu jeito há 1 ano, não está dando certo. Aí o Espírito Santo disse: só não está dando certo porque você está tentando do seu jeito. Faz do meu. E a volta lá na rotatória da prefeitura, ainda tem meio, fui até lá na prefeitura. Fiz a rotatória, voltei pedalando, parei aqui, entrei com a... Era aqui do lado, que esse terreno aqui não era nosso, era um terreno vago. Entrei com a bicicleta aqui na lateral, guardei ela. Entrei para dentro do templo por volta de 8 horas da manhã, saí daqui meio-dia orando.
mas questionando a Deus: por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Não larguei tudo que eu larguei para isso aqui, Senhor. Eu não aceito, Senhor. E de repente o Espírito Santo de Deus falou comigo: toda promessa passa pela prova do tempo. O que eu não tinha entendido é que no caminho até a promessa, eu tinha que me aprender a me adaptar com a caminhada. Eu consigo entender a ideia do povo de Israel, irmãos, ainda que escravo, mas tem caminha quente para dormir, tem comidinha pronta na hora. Quando ele sai para o deserto e começa a enfrentar as primeiras noites de frio e os primeiros dias de calor, eles estão desesperados, dizendo: nos leva de volta. Moisés, você nos trouxe aqui para morrer. Olha aqui para mim, para você entender. Mas o que Paulo está dizendo para a igreja de Filipe é: Deus me ensinou e eu aprendi a me adaptar com toda e qualquer circunstância. Porque para chegar até onde Deus prometeu, vai ter circunstâncias que eu vou ter que viver, que eu nunca vivi antes, experiências que eu nunca passei antes, sofrimentos e dores que eu nunca tive que suportar antes, e é nesse processo que eu vou ter que aprender a me adaptar. Paulo não está dizendo eu tinha tudo, Paulo está dizendo eu posso tudo. A primeira coisa que nós precisamos entender: o processo da adaptação é necessário se nós quisermos empoderarmos da palavra de Deus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu só tenho o direito de falar esta palavra se eu já tiver passado pela experiência da adaptação, senão eu não tenho autoridade alguma para dizer isso. Adaptar-se é a primeira coisa que Paulo está dizendo. Eu aprendi. Adaptar-se não é fácil. Adaptar-se é difícil. Olhar para a circunstância e dizer: caramba, eu não vivia isso até esses dias. Parece que eu fiz uma escolha boa e de repente a coisa piora. Você precisa aprender a se adaptar, porque se Deus fez uma promessa, você vai ter que passar pelo processo da promessa. Até chegar na promessa tem deserto, até chegar na terra prometida tem terra quente, areia quente do deserto. Até você chegar na promessa vai ter frio escaldante à noite. E aí, pastor, o que eu vou fazer? Eu preciso me adaptar, porque eu entendo uma coisa: eu estou indo rumo à promessa. A promessa vai chegar. O meu Deus não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu sobre a minha vida, Ele vai fazer. Mas enquanto nós confiarmos na nossa força, eu tenho vivido algumas experiências com Deus juntamente com a minha família, e disse que tenho base suficiente para dizer para você uma noite inteira a respeito do que eu estou pregando aqui. Não tenho, mas eu posso. Tenho experiências para te passar uma madrugada inteira e amanhecermos junto aqui. Só que nós tivemos que tomar uma decisão, porque a gente tem uma tendência natural de transferir para Deus. Não, porque Deus falou, agora vai estar tudo certo, não estou debaixo da mão dele. Não. Ele quer que você aprenda a se adaptar, porque vai chegar o momento dele cumprir aquilo que ele promete. E enquanto eu estou me adaptando, eu estou me fortalecendo, eu estou crescendo. Enquanto eu estou me adaptando, eu estou adquirindo experiência, porque a autoridade que você vai ter não é no que você fala, mas no que você já viveu. Ensinar sobre dificuldade, sobre aflição para você sem nunca ter passado era fácil demais. Mas eu não vim aqui para ensinar o que eu não vivi, eu vim aqui ensinar para você as experiências que Deus me deu, é as marcas que eu trago sobre o meu corpo. Paulo está dizendo assim para os irmãos, e alguém questiona ele a respeito do seu apostolado, ele diz: ei, preste atenção numa coisa, se há uma coisa que eu trago no meu corpo, são as marcas do amor que eu tenho por Cristo. Eu não estou dizendo para vocês, ame a Cristo 100%, eu não estou dizendo para vocês, se doe 100%, eu não estou dizendo para vocês, supere as aflições,
situações. Eu não estou dizendo para vocês, passe por cima das dificuldades. Eu não estou dizendo para vocês, seja resiliente. Eu estou dizendo para vocês, o que eu já vivi e as marcas que eu trago no meu corpo, me dá autoridade suficiente para dizer para você, que você vai conseguir também. Oramancho basuyas. Quando eu não tenho nada, eu tenho que aprender uma coisa: eu posso tudo naquele que me fortalece. Quando eu não tenho condição alguma, eu tenho que entender uma coisa: eu posso tudo naquilo que me fortalece. Eu preguei há poucos dias atrás aqui uma mensagem chamada: se você não tivesse medo, onde você estaria? Às vezes nós nos olhamos para a circunstância, e eu disse aqui que isso se chama mediocridade, e mediocridade não é um termo que te diminui, é um termo que diz que você é médio, e para alguns é até um elogio. Mas medíocre é aquele que não reage, que ele olha para a circunstância e diz assim: tá bom assim. Conversava com o Tony agora há pouco, ele dizia: pastor, na primeira planta levei prejuízo não sei quantos mil, na segunda planta mais não sei quantos, agora na terceira empatou. Mas se ele tivesse desistido na primeira? Vou chutar o balde, isso aqui não dá. Hoje a sua propriedade é mais valorizada ou não, Tony, com a terra do jeito que está? Muito mais. Só que toda vez que ele olhava para a circunstância, ele tinha que aprender a se adaptar. Irmão, olha aqui para mim, para você entender, em nome de Jesus, estou citando exemplos vivos aqui para você compreender que nós precisamos aprender a nos adaptar à circunstância. Só dizemos que não dá para fazer algo quando nós não estamos dispostos a nos adaptar. E para nos adaptarmos, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer: sair da nossa zona de conforto. E deixa eu te dar uma notícia: nunca é bom sair da zona de conforto, na perspectiva humana. Sair da zona de conforto é difícil. 10 anos atrás, quando meu pastor presidente, na época, meu pastor presidente era meu sogro, disse: filho, adquirimos um patrimônio, Feliz Natal, o primeiro nome que eu tenho para enviar é você. Eu olhei para a minha situação financeira e disse: falei com a minha esposa disse: de jeito nenhum, não quero. Nasci e cresci dentro da casa de pastor, não quero passar pela experiência de novo. Brincava com eles enquanto nós vimos de Sinop, eu dizia: que escolha, hein? Que escolha doida que nós fizemos há 10 anos atrás. Tivemos que mudar tanto a nossa vida, nos adaptar tanto para pastorear. Aí brinquei e disse: mas se hoje me dissessem, se você quer parar, eu diria: nunca. Porque nesse processo de adaptação, nós chegamos a um nível de maturidade, ao nível de experiência que nos faz olhar para tudo e dizer: foi bom, valeu a pena. Só que deixa eu te dar notícia: vai ter a hora da dor, vai ter a hora que você não vai ter tudo o que você queria ter na mesa para comer. Está aqui, não estou falando nada demais, está aqui, ó. Eu sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter. Ele está dizendo: eu já vivi as duas experiências, não ter nada e ter tudo. Posso continuar? Tem uns que já estão desistindo do ministério. Eu aprendi o segredo de viver contente. Segunda coisa que eu vou te ensinar nesta noite: viver alegre, viver feliz. Eu comecei aqui o culto falando sobre euforia e felicidade.
Viver alegre, viver feliz, não é uma coisa que acontece automático. É uma coisa que se há, está no texto, irmão. Como? Se aprende. Ele diz, eu aprendi. Primeiro ele se adaptou às circunstâncias. Se ele não tivesse aprendido a viver feliz, então um dia ele estaria de mau humor, e no outro dia de bom humor. Um dia ele chegava no culto, a paz do Senhor para todo mundo, mas no outro dia ele chegava e fechava a cara para todos. Um dia ele pregava dizendo, Deus vai te dar bênção, e no outro dia ele dizia, Deus vai te matar. Só que mesmo vivendo as circunstâncias e as dificuldades que Paulo vivia, ele disse assim, ó, eu aprendi. Ah, Jesus. O segredo de viver contente, ou seja, eu aprendi o segredo de ser alegre. Sabe qual que é a diferença da euforia para a felicidade? É porque a felicidade é gerada de dentro, enquanto a euforia gera de fora. Sabe aquele dia que você passa em família, aquela festa, churrascada, e termina o dia dizendo, nossa, que dia alegre foi hoje. Não foi um dia alegre, foi um dia eufórico. A gente se engana com as palavras. Por não conhecer o verdadeiro sentido delas, a gente anda mentindo algumas coisas, dizendo, o meu dia hoje foi feliz demais, que alegria. Não, foi eufórico, não foi alegre. Por quê, pastor? Porque a minha alegria não depende daquilo que eu tenho, mas daquilo que eu posso. E Paulo está dizendo, eu posso tudo naquele que me fortalece. Ele está dizendo, se não fosse ele me segurando, me guiando, me sustentando, trazendo a provisão, cuidando de mim, colocando a mão, me livrando do acidente, me livrando das setas do inimigo, me tirando da mão de Satanás, se não fosse ele, eu nem estaria mais aqui. Por isso ele está dizendo que ele pode tudo, eu posso tudo naquele que me fortalece. Diga, felicidade se aprende. Porque eu já vi gente feliz com muito menos do que eu tenho, e já tive tristes em situações, tendo muito mais do que alguns têm. Recebi um vídeo essa semana muito emocionante. O senhor vinha vindo, e o motoqueiro é um youtuber, com a câmera no capacete, para aquele moço maltrapilho, empurrando um carrinho de mão, aqueles achados na rua. Alguém assistiu esse vídeo? E ele para, ele diz, ô moço, minha gasolina acabou aqui, o senhor não tem R$1 para me arrumar não? Ele não pensa duas vezes, ele estende a mão. Aí o cara olha para ele, você está dizendo, mas você vai me dar R$1? Ele, sim. Mas como assim? Você não me conhece, não sabe que eu acabei de te pedir R$1. Ele falou assim, é o único que eu tenho, se eu tivesse eu ajudaria mais. Mas como assim, rapaz? Ele falou, eu acabei de ganhar ali atrás, e do jeito que eu aprendi a ganhar, eu aprendi a doar. O contentamento e a felicidade não está em ter, mas em poder ser alguma coisa. Eu preguei domingo passado, Deus não está preocupado com o que você tem, Deus não quer o que você tem, Deus quer aquilo que você é. Aquele moço falou, pega seu R$1 de volta. O que você está indo fazer? Ele falou, ele falou que eu comprar um salgado, né? Não, eu vou comprar um salgado. Ele falou, não preciso de um salgado, eu preciso de um pacote de arroz. Ele falou, é sério? Ele falou, sim. Ele falou, então espere, estou indo no mercado ali, vou buscar o seu pacote de arroz. Porque a sua ação, a sua atitude mexeu comigo. O segredo do contentamento, da felicidade, não está em ter muito, mas em saber administrar o pouco que nós temos. Para quem é mais fácil viver? Para quem tem muito ou quem tem pouco? É mais fácil.
Eu quero comer uma carne diferente hoje. Eu quero fazer um churrasco hoje. Você faz o quê? Churrasco? Mas e quando você não tem? Dar graças 15 dias com um prato de arroz branco e pepino cortado por cima. É fácil? Mas a gente tem que se adaptar. A gente tem que aprender a ser feliz. Sabe quantas vezes eu subi nesse altar aqui para dizer que estava indo tudo ruim? Que estava difícil? Nunca. Isso eu falo com muita ousadia, porque tem 10 anos que eu subo dessa tribuna. A primeira escola de criança que nós fizemos aqui, e vale ressaltar que nós tínhamos 5 adultos aqui dentro da igreja, 22 crianças. Pensa num culto, irmão, difícil. Era um culto mais difícil da história, era aquele. Aí eu falei, vamos fazer uma escolinha para criança. Aquele espaço onde é a nossa cozinha, abrimos a parede que tinha, fizemos uma sala só, com a ajuda de um, com a ajuda de outro, reboquei tudinho. Às vezes eu trabalhava 10 horas da noite aqui, porque eu trabalhava até 5 horas da tarde. Reboquei tudo. Um dia de tardezinha, ganhei uma latinha de tinta, suvi na gasolina e coloquei dentro de um matador de aqueles venenos, aquele amarelinho, bombinha. E durante 2 horas eu bombeei e pintei as 2 janelas. Fui em casa, peguei a câmera fotográfica, tirei foto, voltei e disse para minha esposa, olha aqui, que orgulho. Ganhamos algumas carteiras escolares de um projeto aqui na cidade, coloquei, arrumei, coloquei um quadro na frente. Voltei para casa muito orgulhoso, disse para minha esposa, olha aqui que lindo. 10 minutos depois, uma tempestade que eu não sei de onde que saiu, até hoje eu nunca consegui compreender, que nunca mais houve aqui nesse lugar. Veio daqui de trás e deu sobre a salinha das crianças. Sobrou 4 paredes em pé, e graças a Deus por isso. O irmão chegou em casa logo após a tempestade, eu olhei de lá para cá, eu enxergava aqui o fundo, e vi a caixa d'água fora do lugar, eu disse, a caixa quase caiu, eu vou lá na igreja olhar. Quando eu cheguei, entrei nesse corredor, e entrei ali no fundo, e vi todo o telhado inteiro, com madeiramento e tudo no chão, fio esparramado, e eu coloquei a mão no rosto e disse, vou desistir. Eu vou desistir. O Espírito Santo me disse, quem é o dono? Quem é que é o dono disso aqui? Eu trabalho em construção há algum tempo já, irmãos. Fiz um cálculo rápido e disse, para me madeirar e cobrir tudo de novo, não é menos de R$600. Para uma igreja que eu tinha que trabalhar durante o dia para pagar a energia e a água dela no final do mês, era muita coisa. Eu me segurei, dei um sorriso e disse, amanhã eu volto para limpar tudo e começar a cobrir tudo de volta. O irmão voltou para casa comigo chorando e disse, pastor, nunca vi isso. Eu sou um homem de 60 anos de idade. Já vivi todas as experiências que eu pude viver, mas eu nunca vi isso. Vai amanhã na loja, vê quanto fica esse material, parcela, negocia e nós vamos pagar tudo. Você imagina se eu tivesse olhado para a situação e dito, não vou querer mais, isso aqui para mim chega, estou desistindo, está vendo aí, parece que Deus não está honrando o nosso trabalho, parece que... Olha aqui para você entender, nós temos que aprender que a felicidade não está naquilo que acontece fora, está naquilo que acontece dentro. E Paulo está dizendo, gente, até fome eu já passei, gente, eu tive necessidade das coisas, gente, eu fui tão bem instruído que tinha hora que tinha abundantemente, e tinha hora que já não tinha nada, gente, teve hora que eu sentei na mesa e tinha 3 tipos de carne, e teve
vezes que eu sentei na mesa e não tinha nenhum tipo. Gente, eu aprendi a lidar com todas as situações. Teve dia que eu cheguei e paguei as minhas contas em dia, mas teve vezes que eu cheguei e o dinheiro que eu tinha não dava para cobrir a metade. Ele está dizendo, porque a minha alegria não estava naquilo que eu podia fazer, mas naquilo que Deus podia fazer por mim. Sabe por que a gente não vive o exponencial da parte de Deus? Porque a gente não entende o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, primeiro, eu tive que me adaptar. Segundo, eu aprendi, porque alegria e felicidade ninguém nasce tendo, a gente desenvolve ela. É a forma como que eu lido com as situações, é a forma que eu lido com as circunstâncias que define a alegria dentro de mim. Estou terminando. Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é ter necessidade, mas também sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Se coloque de pé, por favor. Eu preciso entender algo. O segredo do sucesso e da perseverança não está naquilo que nós temos, mas naquilo que nós podemos ter. Tudo posso naquele, na minha versão diz, posso todas as coisas naquele. Qual é mesmo a circunstância que você está vivendo? Está difícil? E eu disse aqui quinta-feira que a Bíblia não ensina nós nos omitirmos o problema. A Bíblia ensina nós olharmos para ele e dizer, tem alguém que é maior do que você. O salmista declara, olho para os montes, e montes ali não é uma planície elevada. Montes ali na linguagem poética do salmista é, eu olho para todos os meus problemas e penso, da onde vem o meu socorro? Mas de repente surge dentro de mim, porque a minha alegria não é externa, é interna, uma força que me faz entender que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E eu não estou falando de um homem que não tem experiência. Eu estou falando de um homem que lá em Ziclag, quantos lembram da história? Quando volta da guerra, o rei diz, não vai conosco, nós não queremos que você vá junto com seus homens. Então, ele volta para casa. E quando Davi volta para casa, preste atenção nisso aqui, senão você não vai entender. Davi chega em Ziclag, a terra da sua família. E sabe o que aconteceu lá? O exército inimigo veio, roubou todas as mulheres, os filhos e colocou fogo na cidade. É fácil? Como se não fosse suficiente ver toda aquela desgraça, os seus homens se desesperam, porque quem está refém do exército inimigo são os seus filhos, é as suas mulheres. E é natural a cena que se desenrola, porque a Bíblia Sagrada diz que esses homens choram até não ter força mais no seu corpo. Davi era diferente deles por quê, pastor?
porque ele sabia que não tinha possibilidade alguma de restaurar tudo, mas ele sabia que ele podia restaurar tudo através da força do Senhor. Ele se levanta no meio de 600 homens chorando, se posiciona diante desses homens e diz: vamos à guerra, lutaremos contra os nossos inimigos e traremos todos de volta. Manda trazer as pedras, traz o Urim e Tumim, que eu quero consultar o Senhor. E quando ele consulta o Senhor diz assim: vai e peleje, porque eu vou entregar o inimigo nas suas mãos. Ele não tinha, mas ele podia. Davi se levanta e diz: gente, é o seguinte, vamos para a guerra. Os caras falam negativo: não, vamos te matar na pedrada agora, porque o culpado é você. Eram os homens que agora há pouco estavam sorrindo com Davi, dizendo: tu é o cara, pastor Davi. Pastor Davi, é o seguinte, a gente te ama. Mas na hora da dificuldade, em que o exército inimigo toma as mulheres e os filhos, é os que estão dizendo: nós vamos te matar a pedra agora. Ele se levanta e diz: negativo, nós nos posicionaremos, iremos e tomaremos tudo que é nosso de volta. A Bíblia diz que eles começam a caminhar atrás do exército inimigo, já tem quase 3 dias de diferença. Mas o desgaste físico dos homens é tão grande que tem 200 homens que não conseguem passar um ribeiro que se passava com água na canela. Quando chega no ribeiro, eles olham e dizem: como atravessaremos isso? Sabe por quê? Porque toda circunstância difícil nos faz ver tudo maior e mais difícil. 200 homens ficam no meio do caminho porque eles não conseguem continuar a caminhada. Davi, com 400 homens, alcança o exército inimigo, dá sobre o exército inimigo, pega as suas mulheres de volta, pega os seus filhos de volta, pega o seu gado de volta, volta para casa dizendo: eu não tenho, mas eu posso. Eles voltam para casa dizendo: nós não tínhamos possibilidade alguma alguns dias atrás, mas hoje Deus já nos entregou a vitória na nossa mão. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não pode porque o Senhor vai descer do céu e fazer alguma coisa para você. Você pode porque você é resiliente, porque você tem capacidade de levantar, porque você tem capacidade de se adaptar, você tem capacidade de aprender com a circunstância, você tem capacidade de olhar para a situação e dizer: parece impossível para mim agora, mas o meu Deus está me fortalecendo. Eu estou me renovando na força do Senhor. Eu vou avançar, eu vou adiante, eu vou alcançar aquilo que Deus tem para mim. Em nome de Jesus, entenda isso nesta noite. Não é o que você tem, não é o que você pode fazer, é aquilo que Deus pode fazer na sua vida, através da sua ação, da sua atitude, em nome de Jesus.